Fala rapaziada, tudo tranquilo? Eu sou o Lucas, bem-vindos ao meu canal, meu hobby cinematográfico. Se você puder estar deixando seu like, seu comentário, eu vou estar agradecendo muito, né? É isso. Rapaziada, vamos estar falando sobre o filme Bring Me Her Back, do português no Traga Ela de Volta. Esse filme foi lançado esse ano pela A24, tem 1 hora e 44 de duração, foi dirigido pelos mesmos diretores do Talk to Me, Danny e Mike Filippo. Teve um orçamento aproximado de 15 milhões e até agora faturou 23 milhões de bilheteria. O que eu posso dizer muito bem sobre esse filme? Basicamente, ele foi uma facada. Ele é 1 hora e 44 de puro abuso mental. E eu vou falar mais sobre isso. Bom, vou dar uma resumida rápida aqui, tipo, sem spoiler, porque eu acho meio difícil, assim, eu me aprofundar no que esse filme fala sem dar muito spoiler. Esse filme é a definição do luto. Você está acompanhando o Andy e a Piper, que são dois meio-irmãos, lidando por traumas e outras coisas que vai te degradando e vai te dando aquela coisa ruim, e tem outras coisas sobrenaturais que vão aparecendo também no decorrer da trama, e isso vai despertando uma gastura, assim, depende da cena, assim, dá aquele desconforto, assim, na pessoa quando tá assistindo. Eu, pelo menos, não fiquei muito feliz, assim, assistindo esse filme. O filme é muito bom, porém tem que ter um estômago ali meio forte para aguentar algumas cenas. O trabalho de direção de fotografia pelo Aaron Linsky e o Cornel Wilczek. Acho que é assim que pronuncia, é bem estranho o nome deles, é difícil de pronunciar. Um deles estava responsável pela fotografia e o outro pela direção de som. E eles foram muito felizes, né, nesse filme, porque eu achei o trabalho deles muito bom. Eles são da mesma equipe do Talk to Me também, que é o Fale Comigo. O filme lá da Mão Embalsamada, que eu também pretendo trazer aqui, porque eu tentei assistir esse filme, eu não consegui por falta de tempo, mas eu vou assistir e vou trazer certo, também. Agora eu vou dar uma leve passada sobre a história do filme aqui com um spoiler já, né? Já no começo a gente é introduzido pelos irmãos Andy e Piper. O Andy é o irmão mais velho, que é da parte paterna dela, adotiva. E tem a Piper, que é uma menina que ela tem uma deficiência visual, ela não enxerga muito bem, ela vê só vultos e sombras, silhuetas, né? Ali, e ela sofre um leve bullying ali, tem como veja de início assim na escola, e ela não gosta de ser tratada como diferente, né? Queria que ninguém gostaria, ela também não gosta, e o Andy percebe isso e tenta dar aquela amenizada na sensação de como as pessoas tratam a Piper. Só que esse começo de filme, ele é um soco no estômago, assim, porque já começa com a introdução dos irmãos e corta já eles indo pra casa. O Andy tá ali tentando arrumar o retrovisor do carro e de repente, quando a Piper vai procurar o pai, ele estava tomando um banho. E a Piper corre pra chamar o Andy, porque ele não tá respondendo. O Andy chega, arromba a porta e o pai dele tá lá desvivido no chão, com a boca levemente vomitada ali. Ele trava e fica. Corta pra ele estar falando com uma assistente social, aparentemente. Tava ali auxiliando eles pra ver quem que ia ser a mãe adotiva. A Piper já tinha uma mãe adotiva, já tava ali como posso dizer, lá na fila já, esperando, aguardando ela, que é a Laura, né? Que é uma personagem bem estranha, assim, já de início você já fica, mano, tem alguma coisa errada aí, né? Não tá certo essa mulher. No começo ela não tá querendo que o Andy vá junto com a Piper, e essa mulher é muito estranha, assim, eles chegam em clima de luto e ela tá em clima de festa, parece que ela ganhou na loteria, bem estranho, né? Ela tá, tipo, toda, uou, e os irmãos estão tristes, obviamente, e ela faz de tudo pra deixar o Andy desconfortável. Ela fala sobre coisas do passado que ele não gosta, ela menciona traumas, faz ele beijar o pai dele que tava ali desfalecido em uma cena que é logo após a introdução dela em um velório. Depois a solução dela pra sair do luto ali, fazer eles beberem. E ela faz de tudo mesmo, assim. Tem partes, assim, que ela acorda de noite e no começo você acha que é o próprio Andy, assim, que tá meio estranho, assim, porque essa parte aí é bem feita, então você acha que ele tá ficando meio mal, assim. Mas ela que tá armando e fazendo, manipulando
a percepção dele, tava drogando ele, tava babando assim no rosto dele pra ele parecer que tava acordando babado e urinando em um pote e jogando no moleque pra ele acordar mijado. Bem doente da parte dela e, pô, totalmente perturbada, né? E ela tem um ar de quem tá sofrendo e doidando ao mesmo tempo e ela claramente não superou porque eu esqueci de falar essa parte, porém ela tinha uma filha, a Caitlyn. Enfim, ela perdeu uma filha que também era cega. Porém, tem um personagem que eu vou mencionar ele agora, que é o Oliver. É um garotinho que supostamente perdeu os pais e é mudo e vive com a Laura, que é a tutora deles. Porém, o Oliver, ele é muito estranho, né? Deus que me perdoe, mas é um menino muito estranho. Ele tá sempre quieto, né? Ele não fala, ele tem um olhar meio vazio, assim, como se ele tivesse hipnotizado, basicamente. Porém, ele não tá, né? Ali, mais pra frente, a gente vai descobrir algumas podridões, assim, dessa mulher. Conforme vai escalonando o filme, vai acontecendo essas questões com o Andy, a gente começa a perceber que o Oliver não consegue sair no círculo branco que tem em volta da casa, que já indica com uma coisa que eu esqueci de mencionar, que é o começo, bem começo do filme mesmo, que é os vídeos de ritual. Os vídeos ritualísticos que tem nesse filme, de início, assim, é muito perturbador. Aparentemente é meio desconexo, você não entende nada. De início você fica tipo, mano, tem uma cena onde alguém agarra alguém por aqui com uma corda e tem outra pessoa ali deitada e tem uma pessoa, tipo, claramente possuída e eles ficam fazendo como se fosse uma massagem na testa. A pessoa tá, tipo, decompondo em vida ali, essa pessoa que tá possuída. Essa cena passa algumas vezes e você vê que ela está meio que repetindo o ritual com o Oliver. Porém, ele claramente não é adotado, assim, e tem uma cena que eles beberam, ela jogou urina ali no moleque, ele leva as roupas de cama e a roupa dele pra lavar, ela sai com a Laura. Quando o Andy estava sozinho na casa, ele escutou o Connor batendo na janela, assim, matando uma mosca e comendo, e ele falou, pô, eu vou dar uma comida pra esse moleque, eu vou arrumar uma coisa pra ele comer de verdade. Ele vai, arromba a porta do quarto da Laura, onde o moleque estava, vai pra cozinha com ele lá, vai conversandinho, o moleque todo estranho, né, porque não é o moleque que tá ali, é uma entidade que tá possuindo o menino, ela chama de anjo, né, a Laura chama ele de anjo. Ele corta um pedaço de manga. O que ele corta esse pedaço de manga, ele dá com uma faca pro menino comer. E aí, cara, tem uma das cenas que eu mais fiquei agoniado vendo esse filme, que foi a cena da faca, onde o Connor, é complicado, o Connor é o nome real do menino, né? Mas o Oliver mastiga a faca, assim, porque ele come tudo, assim, ele come tudo. Tem uma cena que ele come uma mesa, assim, e você vê ele mascando aquela madeira com aqueles dentes que já estavam quebrados da faca, porque isso acontece depois. Enfim, o Andy se desespera vendo o moleque comendo uma faca, tenta levar ele pro carro, só que tem aquele círculo branco que eu falei que ele não anda pra fora do círculo, porque é um círculo de controle que aparece nos vídeos onde as pessoas estão sendo usadas para, né, para fazer o ritual. Que quando a pessoa sai do círculo, que o possuído no caso, ele começa a agonizar. Então a Laura chega bem na hora que o Andy consegue tirar o Connor de dentro do círculo. Nisso daí ela percebe, né, que pô, o moleque tá quebrando meu esquema aqui, cara. E fez um drama lá, tal, colocou uma música alta pra ninguém escutar o que ela tava fazendo. Ela botou o vídeo do ritual e massageou a testa do guri até ele voltar a ficar com a entidade. Tem uma cena, você consegue até ver essa entidade, assim, de relance, assim, bem rapidinho, que é quando ela tá falando com ele, tá dando banho no Oliver, e de repente ela começa a falar com ele olhando no espelho, que nem sabia se tava ali ou não, então ele mexe a torneira, assim, começa a vazar água, daí quando ela chega perto do espelho, assim, o espelho meio que quebra e aparece a entidade, assim. Então, tipo, dá pra ver de relance. Mas não é uma coisa muito explícita, assim. Ele tá possesso, mas não fica, tipo, exibindo toda hora. Tem aquela ameaça, mas ela é meio velada, assim. A ameaça maior é que o moleque parece um zumbi, então ele tá comendo tudo que ele vê pela frente. E se degradando. Porque tem uma cena que acontece logo após isso, é a tentativa do Andy de tirar ele da casa, né, no caso do círculo,
Logo depois de tentar tirar o Connor da casa, ela vira a casaca de vez, né? E ela pega, dá um murro na cara da Piper quando ela tá dormindo. Eu pulei uma parte meio importante, deixa eu dar uma recapitulada. Logo após o funeral, quando eles bebem, ela tem uma conversa mais profunda, assim, com o Andy, então ela descobre que quando ele era mais novo, o trauma dele com o pai era que ele era espancado pelo pai, sofria agressão do pai, mas a Piper nunca sofreu agressão e ele tinha raiva disso e uma vez ele bateu na Piper. Então ele tinha trauma do pai e trauma por ter batido na irmã, que depois ele passou a proteger. Então ela usa esse argumento para fazer a Piper ficar contra o Andy, que momentaneamente ela fica mesmo. Então o Andy fica puto, parte pra cima da Laura. Quando ela acha que vai apanhar, ela começa a fazer cena, como a Piper não enxerga. Ela não entende o que tá acontecendo muito bem, assim. Ela não consegue, tipo, ter uma avaliação mais profunda dos fatos. Ela tá só escutando o que cada um fala. Tanto que o Connor, ou no caso o Oliver, é descrito como um garoto ruivo, de cabelos longos e cacheados o filme inteiro. Só que ele só é descrito assim pela Laura. Porém, ele não é um garoto ruivo, ele é um garoto com o cabelo raspado. O Andy fica puto porque a Laura fez isso e corre falar com o assistente social. Chegando lá, ele senta na recepção, de frente para a área de cartazes de gente desaparecida. E lá tá a foto do Oliver, só que o nome dele original é Connor Bird. Daí cai a ficha, né? Ele falou, pô, cara, a Laura sequestrou um moleque, tal, e tá fazendo, mantendo ele em cativeiro, o moleque tá ali. Pô, ele nem sabe que é um ritual, ele só sabe que a mulher tá fazendo alguma maracutaia ali. Então ele fala com a assistente social, insiste muito, depois de muito papinho, ele consegue convencer ela a ir para a casa da Laura, a tutora dele. Manda uma mensagem de voz pra Piper, assim, bem emocionante, falando que ele ama ela e tudo mais, que ele se importava com ela e que ele nunca bateria nela de volta. Ele fez, se arrependeu, ele conta a história que ele sofreu agressão do pai. Ele se abre pra irmã mais nova, né? Porém, quando ele chega na casa, a Piper já não tava lá. Ela estava praticando algum tipo de esporte, mostra lá que ela estava lá praticando um esporte. A assistente social entra na casa sozinha, porque supostamente ela acha que o Andy tá realmente sendo agressivo e tal, tá tendo alguns problemas, porque ele já tinha um histórico de ter batido na Piper. Porém, logo ela começa a perceber que a tutora tá meio estranha, assim, meio, como eu posso dizer, bem baqueada, meio acelerada. E ela logo percebe que ela tinha uma mordida e tava sangrando o braço dela. Mordida essa dada pelo Connor, ou o Oliver, no caso. E ela tenta correr da casa. Enquanto isso, o nosso jovem Andy consegue arrombar a porta de um galpão que ficava fora da casa dela. Galpão esse que ela já tinha até levado a Piper e tinha passado a mão nela em alguma coisa dentro de um freezer. E nessa cena a gente descobre que nesse freezer estava o corpo, no caso nós não, né? Nós já sabíamos que tinha algo lá, porém o Andy e a assistente social também descobrem o corpo da filha da Laura. Estava lá todo esse tempo congelado num freezer. O Connor estava lá comendo o corpo dessa menina para finalizar o ritual. Ritual esse que era para acontecer exatamente neste dia, porque o Andy teve uma visão com o pai dele. Eu esqueci de mencionar essa parte. O Andy tem uma visão com o pai dele no chuveiro, que é meio que a ideia que ele traz esse chuveiro é como se fosse algo para suprimir, sabe, as coisas ali. Então sempre acontecem essas coisas envolvendo o chuveiro. Ele suprimia traumas e tudo que estava tendo na vida do Andy até então. Porém, ele tem essa visão que o pai dele fala que ela vai morrer na chuva. Dito isso, nesse dia está muito chuvoso e o Andy teme que a Laura vai tentar matar a Piper nesse dia. Ele nem sabe como que funciona o ritual. Ele só sabe que ela vai morrer porque o pai dele supostamente falou pra ele. Então, eles tentam correr pro carro e acontece uma cena maldita onde o Andy e a assistente social são atropelados pela Laura no carro dela. E a assistente social morre na hora, porém o Andy é afogado pela tutora, o que é bem escroto, assim, é uma cena bem nojentinha de assistir, assim, é bem ruim. Ela pisa na cabeça dele, assim, e logo após isso ela já sai, mete marcha e vai atrás da Piper, né? Vai buscar ela no jogo. Chegando nesse jogo, ela já chega bem acelerada, tanto que a mulher que é profissional, que estava cuidando das crianças do esporte que ela estava praticando, chega pra ela e fala assim, preciso conversar com você sobre o olho da Piper. Ela não tá nem aí, ela fala assim, putz, fica aí. E vaza com a menina, numa pressa.
Chega na casa, a guria tá querendo saber, tipo, nossa, cadê meu celular, né? Que o celular dela não estava com ela. E pede pra ela ligar, e tem um telefone tocando. Ela fala que o telefone é dela, tenta miguelar a menina. Chega na hora H, a guria escuta a voz do irmão dela chamando ela. Ela fica tipo, chama ela sobe lá onde tá supostamente o irmão dela. E quem tá lá é o Connor. Só que o moleque tá só o pó, ele tá acabado. Se levantar as duas mãos, Deus puxa, velho. Tava só o pó. Ela toca no rosto dele assim, na cabeça. E ela percebe que ele não tinha cabelos longos e nem cacheados. Na verdade, ele não tinha cabelo nenhum, né? Ela raspou a cabeça do guri, né? Então, ela percebe que a Laura estava mentindo pra ela. Logo nisso, ela vai acompanhando a Laura por algum lugar. Ela fala, eu tenho que te mostrar um lugar. Quando ela se toca que era mentira, né? Porque ela pergunta de novo a cor do cabelo e como era o cabelo do Connor, ou no caso do Oliver. Ela pega e dá um perdido na mulher, mesmo sendo cega, ela tem uma agilidade absurda, assim. Ela pega, quase cega, né? Ela dá um perdido assim, entra no banheiro, se tranca lá, e lá tem a cena que dói bastante, que é quando ela encontra o Andy ali já desvivido no chão do banheiro, tal qual o pai dele. Essa cena é bem triste também. E logo depois disso, já ali, quando ela tá se recuperando e tentando entender o que tá acontecendo, a Laura já chega, arruma a porta do banheiro e tenta manipular a menina de novo. Ela tá tão desesperada, você vai pra ver aquele desespero, aquela loucura com o sofrimento naquela mulher. Ela tá tipo, a atuação dessa atriz é muito boa. A Piper já não é burra, né? Ela sabe que tem alguma coisa errada ali acontecendo, então ela pega, espera um tempinho, dá uma enrolada e taca uma lata na cara da mulher, né? A pontaria dessa mina é absurda, assim. Acho que nem eu consegui acertar do jeito que ela acertou. Muito bem acertado na cara dela. Tenta dar a fuga ali, correndo ali, tateando as coisas, só que ela dá de cara numa barra de ferro e acaba desmaiando. Isso, a Laura, que é bem rata, pega ela, puxa até a piscina. O Connor já vem junto, né? Já vem entrando na água também. Porque a pessoa tem que falecer exatamente igual a pessoa original faleceu. Como a filha dela era cega, caiu na piscina e se afogou, ela também tem que afogar a Piper. Ela tenta afogar a Piper acaba acordando nesse processo, né? Em choque, é claro. Porra, ela tava dentro da água. E ela tenta e fica, pelo amor de Deus, deixa eu te matar. Ela tá pedindo permissão pra Goné pra matar ela, assim. Você vê que ela não tá bem na cabeça. Daí tem um momento que a Piper grita mãe pra ela e ela tem um lapso de consciência e solta a menina, assim. E começa a chorar e pedir desculpa. Nisso o Oliver já começa a ir em direção a ela, no caso o Connor, né, começa em direção a ela. E quando ela começa a recuperar o fôlego dela ali, que tava quase sendo afogada. Quando ele tenta atacar ela consegue dar uma bica na pança dele, que tava gigantesca, de tanto que ele já comeu coisa assim aleatória para alimentar aquele ritual. E ela cai na lama assim e sai correndo. Aqui no que ela corre, ela rompe a barreira branca, que ficava em volta da casa, que era um circo. E nisso Connor não consegue mais perseguir ela. Então para e fica olhando. E nesse momento você consegue ver que, por mais que ele tivesse possuído ali, tinha ali uma criança lutando ali. Tipo, cara, lutando ali pra sair. Então ele consegue romper ali. O filme não mostra ele caindo fora do risco, só mostra depois que ele tá caído fora e começa a agonizar, porque ele agoniza, né? Quando ele cai fora, assim, ele começa a agonizar e nisso a Piper já correu pra via, assim, que tinha lá perto, quase foi atropelado, o pessoal para, percebe que ela precisa de ajuda e presta ajuda pra ela. Já a tutora, a Laura, ela vai no freezer, naquele galpão que ficava perto da casa dela, do lado, no caso, do terreno ali, pega o cadáver da filha e entra na piscina. E assim acaba o filme, basicamente. Mostra que ela tava ali naquele luto tão profundo que ela cometeu, tipo, atrocidades em troca de tentar ter a filha de volta. Mostra a Piper tentando lidar com o luto e o fato de ter sido meio que a favorita ali e nem saber disso. Ela também tinha que lidar com os próprios problemas dela, que são o fato dela não conseguir enxergar direito. O Andy tinha os traumas dele também, então é um filme que ele é carregado dessas mensagens, que é sobre luto, trauma, ele é um terror psicológico ali, né? Sobrenatural, então ele trata desses temas assim mais pesados, assim, que ele não é só susto e jumpscare. Pra ser sincero, eu nem lembro de ter jumpscare no filme. Só tem, tipo, cenas assim que dão essa certa agonia, essa angústia. É como se, cara, esse filme
esse filme me deixou mal. Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. O filme, pela crítica, recebeu uma nota 8.9, 89 na verdade, e 7.5 das pessoas que assistiram o filme. Eu diria que o filme é um 8.5, assim, fácil. Eu gostei bastante assim, do filme. Não é um filme fácil de assistir. E ele é um filme para todo mundo. Ele tem uma mensagem bem impactante, assim, eu diria. É sobre luto. Assim como o Talk to Me tem também uma mensagem também sobre essa questão do vício. Ele, né? Porque eu assisti o começo do Talk to Me. Eu falei que não assisti, mas eu assisti o começo, então eu percebi que ele tem uma vibe meio assim que trabalha esse aspecto do vício. E esse filme também tem uma mensagem sobre a questão do luto, né? E dos traumas. Enfim, espero que tenham gostado. Se puder deixar seu like e comentar, eu agradeço. E se inscrever também, né? Um abraço, até mais.